Olá pessoal, então começando o nosso tema da nossa reunião do PIBID de hoje, né? Essa palestra foi realizada no CIRPEM no mês de agosto de 2025 na UEM e eu fiz algumas modificações e vou apresentar para vocês na reunião de hoje, que é o tema resolução de problemas na escola pública, possibilidades e desafios, né? Então, eu terminei o doutorado na UEM em 2023 com o professor Marcelo Proença, trabalhando a metodologia de ensino, a abordagem de ensino sobre resolução de problemas, né? Pertenço ao grupo GERPEN, que é o grupo de estudos de resolução de problemas na educação matemática, em que o líder é o professor Proença, então eu sigo a teoria, né? E a gente participa lá fazendo pesquisas nessa área. Tá bom? Quem quiser essa apresentação depois, né, tem esse QR Code aí, vocês podem estar acompanhando aí os slides, tá? Vou dar um tempinho para vocês darem uma olhadinha aí, tá? Quem quiser baixar aí no celular, só mandar só passar a câmera aí, tá? Tudo bem? Vamos lá então, né? Então a gente começa, pessoal, a falar de resolução de problemas na discussão do que é um problema, né? Então a gente tem vários teóricos, né, dentro da educação matemática que debatem esse tema, o que é um problema, né? A gente chega lá em sala de aula e a gente vai ter um problema, um exercício para o aluno. E a gente sempre tem aquele questionamento, o que é um problema, né? Então, o Schoenfeld, em 1985, ele já pensava nessa ideia do que seria um problema, né? Então, ele pensava assim, um problema, né, ele gera um impasse intelectual na pessoa que tenta resolvê-lo, enquanto o exercício no esquema de solução já é acessado facilmente, né? Então, quando o aluno tem aquele impasse intelectual, como será que eu resolvo essa situação matemática aí? Ele vai ter um impasse intelectual, aquela dúvida, né, aquela dificuldade inicial ali. O Schoenfeld fala que é um problema, né? Agora, se o aluno pega aquela situação matemática e já vai lá e resolve de uma vez, né, então é um exercício, né? Isso na concepção do Schoenfeld. Depois a gente também teve alguns pesquisadores, né, a Echeverria e o Pozzo, né, Maria Echeverria e o Pozzo. Em 1998, eles deram a seguinte concepção, né? Problema é quando não disponhamos de procedimentos automáticos que nos permitem solucioná-la de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a sequência de passos a serem seguidos. Então, o aluno não vai dispor, ele vai pegar a situação matemática ali, ele não vai dispor, já vou fazer assim. Não, ele vai ter que pensar, né, refletir ali, tomar as decisões ali, para ver que passo, qual caminho que ele vai seguir para resolver aquele problema. Já exercício, né, Echeverria e Pozzo, eles falam assim, nós já dispomos e utilizamos de mecanismos que nos levam de forma imediata à solução. O aluno pegou aquela situação matemática, ele faz na hora, está feito, é um exercício, né? E também nós temos a concepção de Proença 2018, que é um professor que eu trabalho na UEM, junto com os colegas de GERPEN. Para Proença, né, uma situação de matemática se torna um problema quando a pessoa precisa mobilizar conceitos, princípios e procedimentos matemáticos aprendidos anteriormente para chegar a uma resposta, né? E não se trata assim do uso direto de uma fórmula ou regras conhecidas. Quando isso ocorre, a situação tende a se configurar como um exercício, né? Então, se dá uma situação matemática lá, o aluno vai ter que usar o que ele já sabe, o conhecimento prévio de matemática, ele já sabe lá atrás, né? E ele vai resolver lá a situação matemática dele, tá? Então, isso na concepção de Proença é um problema. Se ele fazer
diretamente, uso direto de uma fórmula, né, uma regra matemática, lá, vai usar a fórmula de Bhaskara, né, vai usar a fórmula para calcular a área, isso é exercício, né, e não é um problema, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá, pessoal? Ok? Quando o aluno pega uma situação matemática para resolver e ela é um problema, né, o Proença fala que o aluno dele deve seguir, né, o aluno indivíduo deve seguir 4 etapas para resolver um problema. Eu te dei um problema lá para você resolver, né, seu aluno. O que você vai fazer? Quais são as 4 etapas, né, que o aluno deve seguir para resolver esse problema? Então, a primeira etapa é quando o aluno pega o problema e ele vai, nós temos a etapa de representação, que ele vai ter a compreensão e interpretação do problema. Ele vai ler o texto do problema, compreender, interpretar, né? Ler os dados matemáticos, né? Identificar do que se trata esse problema, né? Então é a etapa que ele chama de representação. Depois que o aluno já fez, né, essa representação do problema, ele vai ter a etapa de planejamento, que é onde ele vai pensar em estratégias para a resolução, né? Eu preciso primeiro fazer a fórmula de Bhaskara, né? Depois calcular o x1 mais o x2, né? E depois responder o problema. Então ele vai planejar como ele vai resolver esse problema, né? A terceira etapa seria a execução. Então ele planejou, agora ele vai executar. Ele vai executar a estratégia que ele pensou. Vou fazer o Bhaskara, somar o x1 e x2 e responder o problema. Beleza, essa é a minha execução. E a última etapa, que muitos alunos acabam deixando de fazer, é a etapa de monitoramento, né? Que é avaliar a solução encontrada. Às vezes o aluno resolve um problema, ele calcula o x, mas a pergunta não é o x, é o x mais 1, né? É o x mais 10. Às vezes é uma situação, um problema que tem uma pergunta e ele calcula o x e não responde a pergunta desse problema, né? Então essa etapa de monitoramento é importante, que o aluno vai avaliar a solução encontrada, né? Se ele fez um erro de cálculo, se a resposta que ele encontrou está de acordo com a pergunta do problema, porque pode acontecer assim, o aluno calculou a área deu negativo. Se a área deu negativo, então está errado o meu cálculo, né? Então essa etapa de monitoramento, muitas vezes a gente não trabalha com os alunos, é uma etapa importante quando o aluno está resolvendo um problema, né? Então essas são as etapas para a gente, quando o aluno, o indivíduo, ele vai resolver um problema, segue essas etapas: representação, planejamento, execução, monitoramento, tá bom? Falando nossos referenciais teóricos também, a resolução de problemas no ensino de matemática, né? O Schroeder e Lester, em 1989, eles descreveram, né, 3 abordagens da resolução de problemas para o ensino em sala de aula. Então, quando a gente fala de ensinar em sala de aula, Schroeder e Lester Jr., eles falam dessas 3 maneiras. Então, a primeira maneira é ensinar sobre RP. Ele é baseado nas etapas de Polya, 1994. Assim como a gente viu as etapas de Proença para a resolução de problemas, o Polya também, em 1994, também tinha as fases ou etapas que o aluno devia seguir para resolver um problema. Então, ele era sobre resolver problemas. Então, é atrelado a discussão sobre como os problemas são resolvidos, né? Então, eu chego em sala de aula, vou pegar um problema lá de sistemas de equações com os alunos, vou falar assim: pessoal, vamos ler o problema, né? Vamos interpretar quais os dados do problema. Então a gente explica para o aluno essas etapas, né? Que vai fazer a leitura do problema, vai traçar o planejamento de como resolve esse problema, vai explicar para o aluno: agora a gente vai executar, fazer o cálculo. Agora a gente vai fazer um monitoramento, que é responder o problema, ver o caminho percorrido da solução. Então, ensinar sobre resolução do problema é quando eu ensino os alunos as etapas de resolução de problemas, né? Qual que é a limitação disso, né? Você tem enfoque em apenas um tópico matemático. Eu vou ensinar o aluno a fazer um problema de área de triângulos. Só vou trabalhar isso, área de triângulo. Vou ensinar ele como que ele resolve, né, passo a passo, um problema de área de triângulo,
né? Você não atrela outros conteúdos matemáticos. Então eu estou ensinando sobre resolução de problemas, né? Vai ler, vai planejar, vai executar, vai monitorar o problema, né? E fazer dessa maneira a sua aula. Então isso é sobre resolução de problemas, né? E a limitação é que só você acaba trabalhando só um conteúdo. Outra maneira é ensinar para a resolução de problemas, né? O professor ele trabalha a habilidade do aluno em transferir o que aprende para outras situações, que é o que o pessoal costuma falar, né, do ensino tradicional. Muitos autores falam assim, você tem que definir o que é um ensino tradicional, né? Então, é aquele aluno, aquela aula que o professor ele explica a matéria, né, faz uns exemplos e no final os alunos resolvem exercícios baseados no que o professor fez, no que o professor explicou, né? Então, explica a matéria, lista de exercício. Explica a matéria, lista de exercício, né? Então, esse ensino para a resolução de problemas, ele é o que é, digamos assim, mais trabalhado hoje em dia em sala de aula, né? Que é um método tradicional que tem limitações, como a gente pode ver. Os alunos só se engajam em uma atividade após a introdução de um novo conceito, para em seguida desenvolver suas habilidades para calcular. Então isso é limitado, né? Você limita o seu aluno, porque você passa todo o conteúdo e exemplos, aí depois o aluno vai fazer exercício, lista de exercício do livro, né? Então esse ensino para a resolução de problemas, ele tem suas limitações, né? Não tem aquele engajamento dos alunos, né? Então é uma maneira de se ensinar para a resolução de problemas, uma abordagem de ensino. Tá? Outra maneira que a gente tem de trabalhar a resolução de problemas em sala de aula é o que a gente chama na literatura de ensino via ou ensino através, né? São palavras que são sinônimos ali, né? Ensinar via ou através da resolução de problemas, que é RP, né? Então, Schroeder e Lester Jr., os dois coleguinhas do slide anterior, eles afirmam que o ensino de um tópico matemático começa com uma situação-problema que expressa aspectos chaves desse tópico. Então, eu vou começar a minha aula, né, com um problema, né, e esse problema tem aspectos chaves do conteúdo que eu vou querer trabalhar futuramente ali nas próximas aulas. Então, é o problema como um ponto de partida que a gente fala, né? Então, é o ensino via através da resolução de problemas. E eles declaram aqui, é uma concepção que não tem sido adotada, quer implicitamente por muitos professores, autores de livros e desenvolvedores de currículo, mas é uma abordagem do ensino de matemática que merece ser considerada, desenvolvida, tentada, avaliada, né? Então você começar a sua aula, o seu conteúdo, o tópico do seu conteúdo, usando um problema, uma situação matemática, um problema que tem aspectos, né, chave desse conteúdo, tá? Então, são as três abordagens aí que nós temos da resolução de problemas segundo Schroeder e Lester Jr., né? E quando a gente fala de resolução de problemas em documentos do governo, né, aqui no Brasil, né? Como que acontece essa abordagem, tá bom? Então, a resolução de problemas, pessoal, em documentos oficiais, né, vocês são jovens aí, alguns nem tinham nascido, nós tivemos em 1998, né, eram usados os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, né, e lançados em 1998. Né? Então, um documento oficial que falava sobre o parâmetro curricular nacional, né, a ser usado no Brasil. Tá? Então, quando ele estava em vigor, ele falava que o uso da resolução de problema deve ser de modo que auxilie o estudante a compreender os conceitos e algoritmos matemáticos. Tá? Então, isso lá em 1998, foi usado até 2017. Né? Ele sugere, os PCNs, eles sugeriam, quando estava em vigor, a utilização do problema como ponto de partida, ao invés da definição pronta de um conteúdo matemático. Então, lá em 1998, os PCNs já sugeriam, né, que a gente usasse, né, o problema como um ponto de partida, o ensino via através da resolução de problemas para começar um conteúdo matemático. Né? Isso até 2017, depois nós tivemos em 2018 o advento da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC,
que é uma reformulação, né? E quando a BNCC foi lançada, ela disse que a resolução de problema ela devia encaminhar o aluno na articulação de diferentes campos matemáticos, né? Como aritmética, geometria, álgebra, estatística, probabilidade, grandezas e medidas. Só que aconteceu o seguinte: ela não traz sugestões sobre como deve ocorrer a abordagem de ensino por meio da RP. Então ela tinha essa limitação. Ela falou: a resolução de problema vai encaminhar o aluno a articular diferentes campos matemáticos. Mas como que você vai abordar o ensino da resolução de problemas em sala de aula? A BNCC acabou não falando, né, nesse sentido, assim. O Proenço, Campelo Santos, em 2022, eles analisaram o documento, né, da BNCC, e eles chegaram à conclusão que a BNCC não traz a RP como forma de ensino, e a preocupação está apenas em levar os alunos à aplicação e ou utilização da matemática estudada em sala de aula, né? Então acabou tendo essa limitação quando foi lançada a BNCC. Quando a gente pega o PCN, que é mais antigo, ele falava: use o problema como ponto de partida. Como quando a gente trata da BNCC, que é mais atual, ela acaba não trazendo como deve ser essa abordagem em sala de aula, né? Olha só, então vou falar agora com vocês como a resolução de problemas tem sido usada nas escolas públicas estaduais do Paraná. Tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte teórica de resolução de problemas? Importante, quem ainda não viu na faculdade ou vai ver, né? Então essa parte de resolução de problemas, eu passei para vocês os aspectos teóricos aí, né? Então a gente vai ver agora sobre como a resolução de problemas tem sido usada nas escolas públicas estaduais do Paraná, né? Então vocês já estão fazendo a participação de vocês do PIBID nas escolas, então vocês já sabem algumas experiências aí que rolam na sala de aula, né, pelos professores, mas eu vou falar especificamente aqui da resolução de problemas nas escolas públicas estaduais do Paraná, né? Aqui eu trouxe para vocês um quadro, né, sobre o uso de tendência em educação matemática presente em artigos do PDE, né? Foi lançado por uma colega minha da UEM, né, a professora Geralda Santana e a professora Fusinato, lá da UEM. Eles fizeram uma pesquisa sobre os artigos do PDE, né? Quando o professor concursado chega na metade da carreira no estado, ele está no PDE, ele tem que fazer uma produção, né, um artigo científico, fazer uma implementação em sala de aula, né, para poder continuar na carreira. E esses artigos PDE, que eles chamam de PDE, que é Programa de Desenvolvimento Educacional, a professora Geralda fez essa pesquisa, esse levantamento que nós chamamos de estado da arte, né, que é sobre a quantidade de trabalhos que falam sobre temas, né? Então vocês veem aí, ó, modelagem matemática 61, né? Etnomatemática 8, mídias tecnológicas 10, resolução de problemas 148, né? História da matemática 13 artigos, investigação 23, né? Jogos 159, literatura em matemática 5, análise de erros 4, nenhum de matemática crítica e tendências associadas, várias tendências em uma só, né? Então a gente vê que a resolução de problemas e o trabalho de artigos em jogos são muito pesquisados assim pelos professores da rede estadual do Paraná que trabalham em sala de aula com o PDE, né? Que estão já na metade da carreira, estão convivendo ali. Então a resolução de problemas juntamente com os jogos, né, disparado ali na frente, são os mais trabalhados pelos professores em sala de aula na rede estadual do Paraná por professores PDE, tá bom? Falando então sobre as escolas da rede, na rede estadual do Paraná nós temos 2.088 escolas, né? Um total de 912 mil alunos, isso em 2024. As escolas na rede paranaense, nós temos as escolas regulares, como o pessoal que faz o PIBID aqui, o colégio estadual ali, Campo Mourão, né, que é um colégio regular.
as escolas cívico-militares, né, que tem a administração por civis e militares, e o Rondon está nesse tipo de escola. Temos as escolas do campo, funcionam em área rural, né, as escolas socioeducativas, né, que trabalham com menores infratores, e também temos as escolas de educação especial, né, são a divisão das escolas paranaenses aqui que nós temos, tá? A jornada do professor, geralmente o professor QPM aqui, né, eu coloquei o professor QPM, acaba que os professores também PSS que conseguem pegar 40 horas, então são 30 horas aulas em sala e 10 horas de atividade. A gente está esperando aí que o governo acabe pagando aí o que ele perdeu no STJ, né? Que é para a gente ter 26 aulas em sala e 14 horas de atividade. Tá aquela briguinha jurídica aí para esse ano, infelizmente ainda não saiu, né? E vamos continuar com essa mesma discriminação, né? 40 horas semanais, 30 horas em sala e 10 horas de atividade. O salário inicial do professor QPM é R$ 6.658,20. Salário final, no final da carreira, R$ 17.028,16, né? O chão da escola em que eu trabalho, que é o Colégio Rondon aqui em Campo Mourão, é uma escola cívico-militar, ela tem 1.200 alunos. Trabalhamos com turmas de 35 a 42 alunos, né? 6 aulas no período matutino, 6 aulas no período vespertino, tá bom? A jornada do professor, no cenário atual, né? Nós temos uma rede do estado do Paraná que trabalha com o uso de plataformas, né? Então nós temos uma plataforma que acaba sendo para quase todas as disciplinas, que é a plataforma Quizzes, que mudou o nome para Wayground, né? Infelizmente, no ano de 2025 tivemos muitas cobranças por notas do IDEB, né? E isso dificultou bastante o nosso trabalho em sala de aula, com metodologias diversificadas, né? Aprovação em massa, não, devido à nota do IDEB também, nós não conseguimos reter aquele aluno que não estava aprendendo, acabou tendo uma aprovação em massa muito elevada, né? E os professores, o grande desafio hoje em dia é trabalhar com os alunos laudados, né? Então, tem um aluno com TEA, né, que é o autismo, né, TDA, né, déficit de atenção, TDAH, atenção e hiperatividade, entre outros, né. E hoje nós vivemos uma realidade nas escolas, né, que é o scrolling, que é o ato do aluno deslizar tela de celular, né, na horizontal ou na vertical, ficar o dia inteiro vendo stories, né, olhando lá o story do Instagram, olhando o TikTok, né, olhando o YouTube, fica o dia todo ali, e esse fenômeno do scrolling é o que os professores mais estão tendo dificuldades nos dias atuais, né? Segundo pesquisas, o scrolling, né, ele dificulta o aluno ter atenção, concentração, né, baixa motivação para os estudos, traz ansiedade, traz sono ou até mesmo insônia. São coisas opostas, mas mesmo assim trazem, né? E menor interação social, fica o dia inteiro lá no celular, né, no scrolling, e acaba não tendo interação social com os professores, com os colegas, com os familiares, né? Então é o grande desafio, né? Então hoje a concentração dos alunos, segundo algumas pesquisas, dizem que não passa aí de 7 minutos, né? Devido ao scrolling, né? Ele está passando stories um atrás do outro, aí, vendo vídeo um atrás do outro, os vídeos de diferentes temas, de cores, né, sons, né? Então isso acaba chamando a atenção e dificultando ali a aprendizagem dos alunos, né, a concentração dos alunos em sala de aula. É difícil competir, né, com a tecnologia nos moldes que nós temos hoje em dia, tá? Então aqui vocês já devem ter visto, então, que nós temos o SCO, né, a janelinha do SCO, com as aulas diárias, né? Também temos aí no SCO, que é o registro de classe online, as aulas do planejamento, que o professor pode ali baixar vídeos, né, slides, listas de exercícios, vem 2 exercícios cada aula, né, tem uns links externos para que o professor possa postar para os alunos, né. Temos ali o Desafio Paraná, que é cada aula que o professor
cada 3 ou 4 aulas que o professor dá em sala pode passar uma aula do Desafio Paraná. Então, esse registro de classe online acaba sendo um ajudante do professor, mas às vezes a obrigatoriedade de uso acaba atrapalhando para o professor trabalhar maneiras diferentes, né, em sala de aula. É uma grande dificuldade, né? Então aqui a gente tem ali os vídeos, slides, né, Desafio Paraná, exercícios e outros, né? O 6º e 7º ano trabalham com o Matific, né, que é usado apenas no 6º e 7º ano. É uma plataforma que nós chamamos de gamificação. Ela envolve os conteúdos dados em sala de aula, né? Segundo a própria plataforma, ela busca desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas dos alunos, né? Quem já leu algumas páginas, alguns textos sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, vai ver que muitas vezes é citado lá que um dos objetivos da educação, né, citados pela BNCC, é que se formem alunos, né, com pensamento crítico e capazes de fazer tomadas de decisões importantes no seu dia a dia, né? Então a plataforma vem de encontro ao que diz a BNCC, que é desenvolver o pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas dos alunos, né? Também a gente tem a plataforma Quiz, que é o Playground, né, que mudou o nome, mudou o dono provavelmente, né? Então ela é usada por todas as turmas do ensino fundamental e do ensino médio. É uma plataforma de gamificação. Os alunos respondem questões dos conteúdos estudados, ganham pontos por acerto e é feito um ranking score, né? Vocês que já devem acompanhar aí os professores aí, a Sara ou os alunos do Rondon comigo, né, veem que eles respondem esse quiz e acabam não ligando muito para esse negócio de score, né? Tem o ranking lá da sala, mas eles não ligam muito para isso, né? Eles gostam de responder tudo lá bem rapidinho. As questões são parecidas com as questões dos slides do LRCO. Então, se você trabalha o RCO lá, os slides, né, ou a lista de exercício mesmo que vem no planejamento do RCO, é muito parecido, né? Então, o aluno acaba decorando, às vezes, os exercícios, né? Então, acaba caindo no quiz, no e-ground ali, e cai também na prova Paraná no final do trimestre, né? Então, tem tudo isso aí que os alunos fazem aí o quizzes, né? Então aqui eu coloquei uma tela do quiz que os alunos respondem, né? Tem as alternativas, né, que eles podem estar respondendo. Aqui tem os relatórios que eles geram, que a plataforma gera para o professor. Então o professor pode estar vendo o que os alunos estão acertando, errando, tem dificuldades, tem alunos que estão deixando de fazer a plataforma, né? Então aqui é a tela do quiz. Agora falando também, pessoal, né, que os alunos gostam de usar o Khan Academy, né? Ela é usada a partir do 8º ano do fundamental e vai até o 3º, né? É uma plataforma de aprendizagem interativa. O aluno responde questões e ele sobe de nível, né? As atividades são recomendadas pelo professor regente. Então, na hora da atividade, eu tenho que ver os conteúdos que os alunos estão vendo e recomendar essas atividades para os meus alunos, né? Depois, quem quiser dar uma olhada, também tem o QR Code aí, né? Então, os alunos respondem essas questões e, se ele quiser, ele vai subindo de nível. O professor recomenda e ele vai subindo de nível, né? Infelizmente, a gente tem a realidade que a maioria faz e não vê a hora de terminar. Mas a gente tem aquela meia dúzia de alunos que sempre se salva, né? Mas o Khan Academy, ele tem esse negócio do aluno. Se o aluno quiser, ele pode subir de nível e aprender mais, né? Aqui também tem uma tela, né, das questões do Khan Academy, tá? Uma coisa muito legal do Khan Academy, alguns professores não usam, né? Que a gente fala também, ele tem o Khan Amigo, né, que ele vai recomendando exercícios extras que os alunos têm dificuldades em alguns conteúdos específicos, né? Então isso é muito interessante, né? O Khan Amigo lá, que é o uso de inteligência artificial na educação, né? Que você consegue ali fazer a mineração, que o pessoal fala de dados, né? Ver, o aluno está tendo dificuldade em equação com frações, então vamos passar mais exercício de equação de frações, mais um vídeo, né, falando sobre isso.
e isso acaba ajudando o aluno de forma específica, né? Então, uma das utilidades hoje em dia da inteligência artificial é isso, né? Que você consegue trabalhar mais específico na realidade de cada aluno que você tem. Isso é muito interessante, né? Infelizmente, muitos professores ainda não usam, mas é uma ferramenta bem legal que tem no Khan Academy, né? Como o nosso tema é resolução de problemas, também no novo ensino médio nós temos a disciplina de resolução de problemas, né? E essa disciplina do novo ensino médio, será que a gente vai trabalhar lá problema e exercício, como se resolve um problema com ponto de partida, né? E na verdade a gente acaba não trabalhando dessa maneira, né? Embora engane, né? A gente fala assim, a disciplina de resolução de problemas lá no novo ensino médio vai trabalhar a resolução de problemas. Não necessariamente, né? Na primeira série, o foco é a introdução do pensamento lógico com problema simples e contextualizado no universo do trabalho, né? Então, tem desenvolver o pensamento lógico, mas eles trabalham com o universo do mercado de trabalho, né, do aluno, tá? Na segunda série do ensino médio, o aprofundamento em problemas de matemática envolvendo situações de diferentes áreas, como agricultura, resgate, gastronomia, saúde, além de aplicações da lógica em áreas como engenharia, né? Na terceira série, eles já vão ver exploração de temas mais complexos, como teoria dos jogos e problemas com focos em áreas específicas de interesse dos alunos. Então é mais mercado de trabalho, área de interesse do aluno, né? Então acaba não sendo aquele negócio, vou trabalhar problema e exercício, né? Não tem essa abordagem, né? Embora a disciplina seja o nome resolução de problemas, a abordagem não é com esse foco, né? Então nós temos essa disciplina aí na resolução de problemas, tá? Quando a gente fala de formadores, resolução de problemas no formador, eu vou aprender, eu vou fazer estágio no estado, vou pegar aula PSS já. No formadores vai ter a disciplina para eu aprender a metodologia, abordagem de ensino e resolução de problemas, né? A resposta é não, né? Mas falando o que é o formadores, né? Ele corre em 3 jornadas, né? Acompanhando o trimestre escolar das escolas. É o maior programa de formação continuada do Brasil, talvez vocês não soubessem disso, né? Que é feita via Meet, então isso agrega muito e favorece, né, que seja o maior. Ela ocorre semanalmente via Meet, né? Só que ela tem como foco metodologias ativas, né, tecnologias e as formações para disciplinas do novo ensino médio. Então, dificilmente, talvez você veja um slide ou outro, eu já vi, por exemplo, eu já vi falar em uma aula, um slide lá, falou e citou um autor que eu nem sabia que ele era de resolução de problemas da década de 80, né? Então, acaba nem falando, né, sobre a abordagem em resolução de problemas. Então, o formador de isenção é metodologia ativa, tecnologia, né? Ou formar o professor para dar as disciplinas do novo ensino médio, né? Resolução de problemas, programação, né? Então ele trabalha nesse sentido, mas não na abordagem específica de resolução de problemas, tá? Fazendo a síntese, então, o resumo de tudo isso, né? Nós temos o seguinte: quando a gente olha para o material do RCO, o ensino para a resolução de problemas. Então, os slides do RCO, eles trabalham o conteúdo e depois trabalham resolver probleminhas com os alunos, depois de passar o conteúdo. Então, eu ensino né? As plataformas, a mesma coisa. O professor explica a matéria em sala de aula, né? Agora vamos para o laboratório, pessoal, né? Vamos resolver lá os exercícios do E-Ground ou do Khan Academy, né? Então, as plataformas elas também trabalham nessa perspectiva de ensino para a resolução de problemas. Não tem aquele engajamento dos alunos, né? Ele já aprendeu a matéria e só vai aplicar fazendo esse exercício. O exercício que eles faziam no caderno, agora eles vão fazer na plataforma, né? Então não muda muita coisa. Também a gente tem a disciplina de resolução de problemas, né, no novo ensino médio, que também um ensino para a resolução de problemas, quando fala lá do conteúdo, resolver problema, e tem uma visão mais para o mercado de trabalho, né? Trabalhar em equipe, resolver problemas no ambiente de trabalho, né? E também
ali em síntese, formadores em ação, que é o foco em metodologias ativas, sem foco no que a gente chama de EAMVRP. O que quer dizer essa sigla, né? Que é o ensino e aprendizagem da matemática via resolução de problemas, né? Que é aquele que eu falei anteriormente, que o Schroeder e Lester falam que deve ser testado em sala de aula, né? Que é o ensino que usa o problema como ponto de partida, tá bom? Então, é dessa maneira que ocorre atualmente aqui nas escolas paranaenses a resolução de problemas, né? Então, como que a gente pode mudar isso, né, pessoal? A gente vai ficar sempre nessa espiral, sempre trabalhar dessa maneira. Então, a gente pode buscar novas possibilidades. Nas universidades tem novas possibilidades que estão sendo mais atuais, estão sendo pesquisadas diariamente lá, né, todo ano surgindo novas pesquisas sobre isso, de maneiras que a gente pode estar trabalhando a resolução de problemas em sala de aula, né? E uma dessas maneiras, né, o professor Proença da UEM lançou um artigo que vocês têm acesso aí pelo QR Code, né, que é a resolução de problemas, uma proposta de organização de ensino para a aprendizagem de conceitos matemáticos, né? Então você vai aprender matemática, mas antes disso vai aprender conceitos também, que são muito importantes, né? Por que trabalhar a formação de conceito, formação conceitual, né, em sala de aula, né? O Proença et al., em 2022, eles lançaram um artigo, né, de cunho bibliográfico que pesquisou diversos artigos, teses, dissertações, né, e mostrou que os alunos de escola tinham dificuldades, né, na compreensão e resolução de problemas, compreender um problema e resolver, e que essas possíveis causas estavam no processo de ensino que se baseia na retomada ou na revisão de conteúdos. O que acontece? O professor ensina a matéria, dá prova, o aluno vai mal. Aí o que acontece se o aluno vai mal, né? Dá revisão da mesma coisa, né? Revisa o conteúdo, aí dá a recuperação paralela, o aluno vai mal, né? Então é a retomada de conteúdos e revisão de conteúdos e acaba fazendo uma espiral, um ciclo, né, que não tem muito resultado, né? Então eles viram que tem uma necessidade de aproximação de uma abordagem de ensino que busque em maior grau a formação de conceitos e não apenas de procedimentos, né? Quando sai a nota do IDEB das escolas do Brasil, quando sai a nota do PISA, o Brasil ocupa em matemática as últimas posições, né? O pessoal fica até envergonhado com isso, né? O que é o aluno que vai mal no PISA? O Brasil está muito abaixo do básico. O que é o aluno, né, educação que está abaixo do básico? É o aluno que não sabe conceitos, né? O aluno, quando você pega um aluno lá no terceirão e ele não sabe diferenciar, isso aqui é geometria plana, isso aqui é geometria espacial, isso aqui é geometria analítica, né? Isso aqui é uma equação do primeiro grau, isso aqui é uma equação do segundo grau. Então ele acaba não sabendo conceitos, né? Então meu aluno não sabe conceitos sobre determinado conteúdo e eu preciso trabalhar esses conceitos para que a gente melhore a educação, né? Não fica lá no básico, a gente pode melhorar isso, não pode? Né? Então trabalhando conceitos, ensino conceitual, né? Outros trabalhos também, né? Estevão 2021, né? Identificaram alunos com entraves na compreensão e significação de situações e conceitos, né, na matemática. Cunha Neto, em 2020, publicou um trabalho dizendo que a organização de ensino em sala de aula que não privilegia discussões, juízos, conceitos e a formação do pensamento teórico. O aluno não sabe a teoria, não sabe conceitos. Então é uma necessidade, né? Pesquisas internacionais como DIUI 2021, Octas 2018 indicaram que alunos com obstáculos identificar conceitos por meios geométricos e algébricos, né? Então, não só no Brasil, mas internacionalmente também as pesquisas mostraram isso, que os alunos tinham que aprender conceitos para melhorar, né, a aprendizagem da matemática em sala de aula, tá bom? Então, o Proença 2021, ele publicou a proposta de ensino, são 4 etapas, né, que a gente pode estar trabalhando resolução de problemas, né? Como que você vai agir em sala de aula, né? Quais etapas para você trabalhar um conteúdo em sala de aula, que é uma organização de ensino, né?
Então é o uso do problema como ponto de partida, que seria a primeira etapa, né? Que a gente tem lá, que envolve a escolha do problema, introdução do problema, né? O auxílio aos alunos durante a resolução, discussão das estratégias dos alunos, articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo. Então, isso é a maneira que o professor vai atuar em sala de aula. Daqui a pouco eu vou falar especificamente cada uma. A segunda etapa é quando ele trabalha a formação de conceito, né? Para o aluno entender a forma matemática, né, do que ele está trabalhando. O professor no ensino tradicional, ele trabalha lá, equação do segundo grau. Ele escreve lá, ax ao quadrado, bx mais c igual a zero, abc pertence aos reais, a diferente de zero e Bhaskara. O aluno nem entendeu o que é uma equação do segundo grau, e o professor já está enchendo o quadro e fazendo Bhaskara, né? Então essa formação de conceito, ela é antes, para o aluno poder compreender o que é, para depois ele entrar lá na terceira etapa, que o professor Proença chama de definição de conteúdo, tá bom? A última etapa, que é a aplicação em novos problemas. Então você usa o problema como ponto de partida, né, para começar a sua sequência didática, sua organização de ensino. Depois você vai formar o conceito, né, o aluno entender o que é a forma matemática do que ele está estudando, a definição do conteúdo, que são as fórmulas, a definição formal lá da matemática, né, e aplicar em novos problemas. Aí lá no final que ele aplica o que ele aprendeu em novas situações e problemas, tá bom? Então, falando especificamente da etapa 1, né, o professor, né, ele tem essas 5 ações de Proença, que ele puxou, esse é um artigo de 2021 do Proença, mas ele busca do livro de 2018, né? O que são essas 5 ações, né? Você vai, vou preparar uma aula para o meu aluno, né? Então, vou escolher o problema, né? Escolhe o problema lá. Como que eu vou escolher um problema, né? Vou trabalhar equação do primeiro grau. Eu posso retirar de livros, da internet, posso fazer elaborado um problema ou reelaborado, né? Depende ali como eu achar melhor, né? Prever estratégias. Como que esse aluno pode resolver esse problema se ele não sabe a matéria? O problema é de equação do primeiro grau, mas ele não sabe a equação do primeiro grau. Ele pode fazer por estratégia de desenho, né? Fazer por tabelas, né? Fazer um gráfico, né? Fazer por tentativa e erro, né? Então, prever estratégia como o aluno pode resolver esse problema que eu vou estar usando, né? Isso antes de eu começar a minha aula. Então, isso é feito fora de sala de aula. O professor pensa antes, né? Elabora o problema e chega em sala de aula com esse problema. Introdução do problema, né? Quando ele chega na sala de aula, primeira aula que ele vai passar isso, né? Divide os alunos em grupos, né? Fala assim, vocês vão fazer como vocês quiserem, mas sem celular, sem calculadora, né? Usa o conhecimento prévio que vocês já sabem, né? Então, eles dividem ali os alunos em grupo e vão fazer da maneira que eles quiserem. Depois ele começa a auxiliar, os alunos começam a ter dificuldade, né? Auxilia os alunos durante a resolução, que é a terceira ação que ele fala, para quando você usa o problema como ponto de partida, que o professor é um observador, auxiliador, direcionador da aprendizagem dos alunos, né? Depois tem a discussão. Isso aí geralmente, quando o professor trabalha um problema em sala de aula, vai uma aula, 2 aulas, né? Depende da complexidade do problema, se trabalha um problema só ou 2, né? Então uma aula o professor acaba tirando ali para discussão das estratégias dos alunos, que eles vão na lousa e explicam como que fizeram esse problema, um debate ali na sala, né? A gente discute com os alunos as dificuldades, os equívocos, como tentou, como não tentou, se o professor deu dica, falou de estratégias, né? Então é aquele debate na lousa. E a última etapa é de articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo. E nessa quinta etapa o professor vai usar uma estratégia do aluno, né? O aluno fez uma tabela, eu pego aquela tabela e uso lá como estratégia para falar, isso aqui eu posso chamar de x, daí formar uma equação, explicar a equação para o aluno, né? Ou articular de forma direta se não conseguir, né? Usar uma estratégia do aluno lá para explicar a matéria. Então essa aí seria a etapa 1, quando você trabalha o problema como ponto de partida do professor, tá bom?
Aqui, pessoal, ó, trouxe para vocês aqui a Eduarda, o ano passado, fez estágio comigo no ensino fundamental. Então ela trabalhou o problema como ponto de partida usando o jogo Brawl Stars, né? Que os alunos do 8º ano, tem 12, 13, 14 anos, eles gostam muito, né? Então ela usou um problema aí como ponto de partida para sistema de equações, né? Então são probleminhas da realidade dos alunos, dá mais engajamento, é o que eles gostam, né? Desperta o interesse deles fazerem esse problema em sala de aula, é bem interessante, né? Então o uso do Brawl Stars aí, ó, um problema como ponto de partida, né? Usando o negócio de skins, né? Que paga com gemas lá no jogo. Então é um probleminha que ele é equivalente ao sistema de equações e os alunos vão resolver ele sem saber ainda o conteúdo do sistema de equações, né? Bem interessante aí esse da Eduarda, né? Também trouxe aqui, ó, a Elise e a Rita também fizeram estágio comigo ano passado, ó. Trouxeram o jogo do Free Fire, que os alunos adoram também, né? E também trouxeram um probleminha, eles iam fazer o campeonato Free Fire e ia no mercado, né? Então, trouxeram um probleminha ali com o jogo e uma ida ao mercado, bem interessante também, traz engajamento para os alunos, né? E é equivalente ao sistema de equações do primeiro grau, tá? Então essa é a etapa 1, quando você começa a sua sequência didática, sua organização de ensino, com o problema como ponto de partida, né? A etapa 2, que é a formação do conceito, aí eu não vou trabalhar direto, falei o que é sistema de equação, já vou fazer os métodos de como resolve. Não, trabalha o conceito para o aluno entender o que é, né? Então a gente trabalha para formar o conceito, características de exemplos e não exemplos, tá? A definição do conceito, o que é o conceito, a forma matemática dele, né? Variações, conceitos, né? E o construto mental. O que é o construto mental? É a definição que o aluno tem do conteúdo para si, né? E até na faculdade, se você chegar lá e perguntar para os alunos da faculdade, ele não vai dar uma definição matemática de como está nos livros, né? A construto mental é a definição que o aluno tem do conteúdo para si, né? Então, você chega num aluno do terceirão, o que é uma equação do segundo grau, aluno do terceirão? Um bom aluno, né, que sabe matéria. Ele vai falar, aqui tem o x ao quadrado, né? Ele não vai chegar lá, x ao quadrado, bx mais c igual a zero, abc pertence aos reais, a diferente de zero. Não. Ele vai falar que é o que tem o x ao quadrado, que a equação é igual a zero, né? Ele vai falar o construto mental, a definição que ele tem para si, né? Do conteúdo. Então isso é muito legal, assim, né? Essa formação do conceito, tá? Para que o aluno compreenda a forma matemática, os exemplos, as características, os não exemplos do que ele está estudando, tá? Então aqui eu coloquei também, ó, a Elise e a Rita fizeram estágio comigo ano passado, ó. Aqui elas estavam trabalhando, né, sistema de equações do primeiro grau. Elas trabalharam o que é a definição, né? Então ali no quadro 1, né, ali temos uma equação do primeiro grau. Os alunos tinham que falar as características. No quadro 2, não são equações do primeiro grau, fale as características também. Então os alunos começam a entender a forma matemática, eles começam a pensar como que o conceito, como que é a forma matemática de uma equação do primeiro grau. Eles vão falar as características, né? Depois aqui, ó, da Elise e da Rita também, ó, eles pediram, ó, fala para mim uma equação, dá um exemplo, vai aluno, me dá um exemplo. Você vai me dar um exemplo de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, com duas. Uma equação que não é. Então o aluno começa ele falar os exemplos, em vez de você dar pronto para o aluno, né? Aqui na atividade 4, ó, retomou o sistema de equações do Free Fire lá. Quais características você observa que tem um sistema de equações, sem resolver ele, né? O aluno vai falar, tem duas equações do primeiro grau. As letras se repetem nas equações, né? Tem uma chavinha. Então o aluno começa a se acostumar com a forma matemática ali. Tá bom? Estamos terminando já, tá, pessoal? A atividade 6 é o construto mental que eu falei para vocês, ó. O aluno vê os conceitos, vê o que é exemplo, o que não é, né?
Então ele faz uma definição dele. Tendo em vista que você estudou nas últimas aulas, escreva com suas palavras que você entende por equação do primeiro grau. O aluno vai escrever o que ele entendeu, com as palavras dele. E letra B, sistema de equações do primeiro grau. Ele vai escrever com as palavras dele, o que é para ele um sistema de equações do primeiro grau. Então ele vai estar trabalhando, vai estar entendendo ali a forma matemática. Tá? A etapa 3, pessoal, é você explicar a matéria. O pessoal usa no dia a dia. Você vai ter o foco na definição matemática do conteúdo, escrever a definição que tem no livro, bem bonitinho, a linguagem simbólica formal, as fórmulas, abordagem de processos algoritmos, como calcula uma área, como calcula a fórmula de Bhaskara, como calcula uma determinante, a multiplicação de matrizes. Então você vai explicar nessa etapa 3. Que o pessoal já faz em sala de aula normalmente, só que sempre relacionando a matemática envolvida com a formação conceitual, com a etapa 2. Então você faz aquela conexão, quando você trabalha o conceito, o aluno já vai entender melhor quando você chegar ali na definição, porque ele já vai estar mais habituado, ele já entendeu o que é a matéria que você está explicando, o conceito, o formato, tá? E depois a etapa 4, que você vai trabalhar a aplicação em novos problemas. Então você trabalha uma variedade de novos possíveis problemas, transferência dos conceitos matemáticos dos procedimentos algorítmicos. Ele vai usar o que ele aprendeu de cálculo para resolver os problemas. Envolver situações contextualizadas da vida cotidiana, história da matemática, física, química, biologia, problemas contextualizados. E também o Proença ele fala para ter informações incompletas ou supérfluas. Às vezes falta dados para resolver o problema, ou tem informação demais que você não vai usar para resolver o problema. Isso é interessante também colocar em situações de novos problemas para os alunos. Tá? Aqui eu coloquei da Elise e da Rita, também do estágio delas. Elas pegaram adaptados da prova Paraná, de 2023. Tiraram as alternativas, porque daí se tem o problema, se tem as alternativas, o aluno chuta e não resolve. Então tira, por isso que está adaptado. Fizeram um desafio do TikTok, likes misteriosos, coisas do dia a dia do aluno, dá mais engajamento, mais interesse por parte deles. Também coloquei aqui, a Eduarda trabalhou com proposição de problemas. O que é a proposição? O aluno ele vai propor novos problemas. Ele vai escrever um problema. Então aqui do Minecraft, que a Eduarda trouxe, ela pediu para os alunos elaborarem um problema. Bem interessante essa perspectiva também por proposição de problemas. Isso eu posso colocar no final lá com a etapa 4, que os alunos propõem. Você já aprendeu o sistema de equações, por que eu tenho que ficar te dando problema para você resolver? Cria um problema que você saiba resolver e que o professor, e dê para o professor resolver. Você pode desafiar os alunos ali. Essa perspectiva de proposição de problemas também é muito interessante. Então a Eduarda trabalhou ali no 8º A quando ela fez estágio. Bom? Aqui também eu coloquei algumas teses que o pessoal fez. Eu fiz sobre sistemas lineares, nessa perspectiva das 4 etapas. Meu colega William, que também foi aluno aqui da Unespar de Campo Mourão e agora é professor da UEMP lá em Cornélio Procópio, ele fez sobre inequação do primeiro grau. Também tem o link ali. E também tem o colega, agora não me lembro, é o Rafael, ele fez sobre estatística, no 5º ano, também trabalhando com resolução de problemas. Bem legal. Tá? Aqui tem um artigo da minha tese, que é um resumo, que eu fiz, sobre o ensino por meio de sistemas lineares. Tá? Se alguém quiser dar uma olhada também, tem os exercícios, as atividades, tudo completinho lá. Tá? E é um resumo da tese. Bom, finalizando, pessoal, os desafios, então, sobre a resolução de problemas em sala de aula, tá? Como trabalhar o ensino e aprendizagem da matemática via resolução de problemas na escola pública, sendo que os professores têm poucas horas de atividades. Isso é um desafio. Como que o professor vai trabalhar com alunos laudados, autistas,
TDAH, TDA, né? A formação inicial e continuada de professores para o trabalho, com ensino e aprendizagem de matemática via resolução de problemas. A gente viu que formadores em ação não tem o ensino disso, né? Talvez vocês estejam passando aí na faculdade, talvez não tenham, né? Vocês têm que estudar lá à parte, né? A resolução de problemas e demandas da BNCC. A BNCC eu falei para vocês, fala de formar cidadãos críticos, né? Cidadãos que têm que ter tomado decisão, usar tecnologias, entre outros, né? Resolução de problemas no mundo digital, jogos online, redes sociais, como que a gente pode estar trabalhando isso com os alunos? É uma possibilidade. Resolução de problemas de inteligência artificial, como usar ela em sala de aula para trabalhar, para os alunos resolver problemas, né? E como horizonte a gente deixa aí as propostas atuais para o ensino e aprendizagem de matemática via resolução de problemas, de formação conceitual, como o ProENS 2021, merecem ser testadas, sobretudo na educação básica. Tá bom? Deixo com vocês aí a minha frase de sempre, né? Que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Palavras do nosso mestre Paulo Freire. Tá bom? Aqui tem as referências, se alguém tiver interesse, né? Estudar, fazer um TCC sobre o assunto. Tá bom? E agradeço vocês aí que sustentaram até agora, tá bom? Valeu, galera!